A obesidade é uma doença multifatorial. Dentre os fatores que contribuem para sua ocorrência estão fatores políticos, ecológicos, culturais, sociais, econômicos e biológicos. Portanto, a obesidade é uma doença crônica complexa e muitos fatores estão envolvidos na sua gênese. Além disso, a obesidade traz graves consequências biopsicossociais. Etiologia multifatorial. Embora se disponha na literatura científica de um grande acervo de resultados que podem identificar as causas da obesidade, não é tarefa fácil e simples caracterizar sua etiologia. Os determinantes do excesso de peso são um complexo conjunto de fatores biológicos, comportamentais e ambientais, que se interrelacionam e se potencializam mutuamente. Confira este gráfico completo e detalhado na apostila deste módulo. A obesidade envolve não apenas fatores biológicos e de causa individual, mas configura-se como uma integração de diversos fatores que impactam as escolhas alimentares, os alimentos disponibilizados e toda a cadeia de produção de alimentos, colocando em risco não apenas a situação de saúde dos indivíduos, como também a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Fatores genéticos. Embora existam evidências científicas sugerindo a influência genética no desenvolvimento da obesidade, os mecanismos ainda não são plenamente esclarecidos. Embora os aspectos genéticos possam contribuir para a ocorrência da obesidade, estima-se que somente uma pequena parcela dos casos de obesidade na atualidade possa ser atribuída a esse fator. Os fatores genéticos podem estar relacionados à eficiência no aproveitamento, armazenamento e mobilização de nutrientes ingeridos, ao gasto energético, ao controle de apetite e ao comportamento alimentar. Confira mais detalhes sobre os fatores genéticos que influenciam na obesidade na apostila presente na sua sala virtual. Os fatores biológicos, socioculturais e psíquicos também são fatores de risco para a obesidade. Fatores biológicos, gestação e envelhecimento. Fatores relacionados ao ciclo reprodutivo, idade da menarca, ganho de peso gestacional, número de filhos, intervalo interpartal, duração da amamentação e o período da menopausa. Mudanças em alguns momentos da vida. Início da vida profissional, privação de sono, casamento, separação e viuvez. Fatores psicológicos: estresse, ansiedade, depressão e compulsão alimentar. Outros fatores: suspensão do hábito de fumar e abuso de álcool. O fenômeno da transição nutricional é caracterizado pela modificação nos padrões de distribuição dos agravos nutricionais de uma dada população no tempo, como a passagem da desnutrição para a obesidade. Esse fenômeno tem como determinantes as mudanças que vêm ocorrendo nos padrões de alimentação e de atividade física das populações, e que se correlacionam com mudanças econômicas, sociais, demográficas e relacionadas à saúde, todas decorrentes do processo de modernização mundial. Complemente o conteúdo dos fatores históricos e econômicos na leitura disponível na apostila deste módulo. Fatores ambientais. Os principais responsáveis pelo aumento acelerado da obesidade no Brasil e no mundo são as mudanças nos modos de vida, principalmente o aumento da ingestão energética e da diminuição da atividade física. As práticas alimentares, como determinantes diretos do aumento da obesidade, têm sido reconhecidas em inúmeros estudos. O padrão de consumo alimentar atual é caracterizado pela ingestão de alimentos com alta densidade energética, pobres em nutrientes e fibras
e com grande processamento industrial, que são ricos em açúcares simples, gorduras saturadas e trans, sódio e conservantes. Ou seja, tem ocorrido uma diminuição do consumo de alimentos in natura e minimamente processados, e um aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. O excesso de peso tem como determinantes proximais o dispêndio energético e o padrão alimentar. Ou seja, a causa fundamental de obesidade e sobrepeso é o desequilíbrio entre o consumo de calorias e o gasto calórico, calorias queimadas menor que calorias consumidas. Assim, o determinante mais imediato, proximal, do acúmulo excessivo de gordura e por consequência da obesidade, é o balanço energético positivo, que ocorre quando a quantidade de energia consumida é maior do que a quantidade de energia gasta, ou seja, a ingestão excede o gasto. Dessa forma, o balanço energético positivo é uma condição básica para o aparecimento da obesidade. Balanço energético é a diferença entre a quantidade de energia consumida e a quantidade de energia gasta na realização de funções vitais e atividades em geral. O quadro de balanço energético positivo, que favorece o excesso de peso, está relacionado a mudanças no consumo alimentar, com aumento do fornecimento de energia pela dieta. Redução da atividade física, configurando o estilo de vida ocidental contemporâneo. É importante destacar que o aumento da ingestão energética pode ser devido a elevação quantitativa do consumo de alimentos, mudanças qualitativas na dieta, alimentação fora de casa, necessidade de se realizar refeições em curto espaço de tempo, o crescimento na oferta de fast food, a ampliação do uso de alimentos industrializados, maior palatabilidade e baixo custo. E a diminuição da atividade física pode ocorrer por mudanças na distribuição das ocupações por setores e nos processos de trabalho, prolongados períodos diante da televisão ou computador, utilização crescente de equipamentos domésticos, uso do automóvel. Assim, o desequilíbrio energético leva ao ganho de peso. No capítulo da aula 8, presente na apostila deste módulo, disponibilizada na sua sala virtual, você pode conferir um resumo sobre os fatores de risco da obesidade. Os principais alvos das políticas de prevenção da obesidade são alterar o ambiente alimentar de modo que as escolhas saudáveis sejam mais fáceis e acessíveis, e alterar o ambiente de atividade física para facilitar níveis mais altos de atividades físicas e reduzir o estilo de vida sedentário. O desenvolvimento e a implementação de estratégias de prevenção da obesidade devem visar o combate dos fatores que contribuem para a obesidade, visar barreiras à mudança de estilo de vida nos níveis pessoal, ambiental e socioeconômico e envolver ativamente diferentes níveis de partes interessadas. Dada a prevalência da obesidade e suas graves consequências, é importante a implementação de medidas de prevenção e promoção de saúde ainda na infância. Ampliação de políticas de saúde com educação nutricional. Desenvolvimento e infraestrutura apropriada para práticas recreativas e de exercícios físicos. Legislação específica para a rotulagem de alimentos, publicidade e propaganda de alimentos. A prevenção da obesidade começa na infância. A alimentação saudável desde o início da vida fetal e ao longo da primeira infância, contemplando a alimentação da gestante, da nutriz, o aleitamento materno e a introdução oportuna da alimentação complementar, tem impactos positivos, afetando não somente o crescimento e o desenvolvimento da criança, mas também as demais fases do curso da vida. Uma alimentação adequada e saudável
tem benefícios de curto e de longo prazos, tanto para a mulher como para a criança. O aleitamento materno é a primeira prática de alimentação saudável e parece ter um efeito protetor contra a obesidade infantil. Estudos têm sugerido que as primeiras experiências nutricionais do indivíduo podem afetar sua suscetibilidade a doenças. Nesse contexto, a escola é um importante espaço de difusão de informação, podendo ser o meio ideal para a prevenção da obesidade em crianças por meio da educação alimentar e nutricional. Confira mais informações sobre a promoção da alimentação saudável à criança na apostila deste módulo. A segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicada pelo Ministério da Saúde em 2014, aborda quais cuidados e caminhos são recomendados para se alcançar uma alimentação saudável, saborosa e balanceada. Dentre as recomendações estão: tornar os alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar, cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Desde que utilizados com moderação em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados, óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. No primeiro ano de vida, o sal não deve ser adicionado à papinha da criança, nem o açúcar. Outros temperos podem ser utilizados, como o alho, a cebola, o manjericão e etc. Limitar o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingredientes de preparação culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Dar preferência aos alimentos in natura ou minimamente processados nas preparações culinárias. Evitar alimentos ultraprocessados. A atividade física é um mecanismo eficiente que contribui para a redução e manutenção do peso corporal, aliada a outros hábitos positivos à saúde. Ser fisicamente ativo todos os dias é importante para a promoção da saúde integral de crianças e adolescentes. É fundamental que as atividades sejam prazerosas e adequadas ao estado individual de crescimento e desenvolvimento. Evidências indicam que a atividade física durante a infância e adolescência pode contribuir para o enfrentamento da obesidade ao menos por 3 caminhos. A prática de atividade física auxilia no equilíbrio do balanço energético e, consequentemente, na prevenção e tratamento da obesidade e de doenças relacionadas à obesidade nesta fase da vida. Jovens ativos tendem a se tornar adultos ativos, aumentando o gasto energético durante todo o ciclo de vida. Jovens ativos também possuem menor probabilidade de desenvolver obesidade e doenças relacionadas à obesidade na fase adulta. Por outro lado, jovens inativos têm mais de 90% de chance de se tornarem adultos sedentários. A perspectiva preventiva do excesso de peso se baseia em dieta adequada e saudável, limitando ingestão total de gorduras, açúcares e sal e aumentando a ingestão de frutas, vegetais e grãos. E atividade física regular, 60 minutos ao dia para crianças e 150 minutos por semana para adultos. Além disso, é necessário iniciativas de saúde pública para disponibilizar alimentos saudáveis e acessíveis, e também iniciativas em educação e planejamento comunitário para incentivar e facilitar o exercício. Medidas que estimulem indivíduos a modificarem por si sós as suas práticas alimentares e de atividade física podem ser mais facilmente adotadas. Por outro lado, medidas que visam as transformações nos ambientes obesogênicos, como a regulamentação da publicidade de alimentos, podem afetar os interesses comerciais.
Nesse cenário, há desafios políticos e de gestão. A obesidade traz graves consequências biopsicossociais, como preconceito, discriminação, desaprovação social e dificuldade de interação, que inclusive podem iniciar ainda na infância. Insatisfação e rejeição ao próprio corpo. Impactos emocionais e comportamentais, tais como angústia, culpa, depressão, baixa autoestima, vergonha, timidez, ansiedade, isolamento e fracasso. Dificuldade no convívio social, no relacionamento amoroso e sexual, na vida profissional e nos cuidados com a saúde. Baixa qualidade de vida e isolamento social. É importante lembrar que o indivíduo obeso não deve ser culpabilizado. A mudança nos hábitos de vida e, consequentemente, das questões alimentares não deve advir de um processo de normatização e muito menos de culpabilização do indivíduo, pois as modificações não se restringem apenas à mudança no consumo de alimentos e atividade física, mas têm influência sobre toda a representação e os significados do obeso acerca do comer, do corpo e do viver. Concluímos esta aula com a recomendação de 2 documentários sobre as causas da obesidade para complementar os seus estudos. Feds Up, documentário americano que analisa as causas da obesidade infantil e amplia a visão de deixar de culpabilizar somente a gula e o sedentarismo pelos altos índices de obesidade a partir da infância. Mostra que o ganho de peso também é um resultado natural de políticas públicas frouxas e da indústria de alimentos, que se aproveita da alta palatabilidade de produtos cheios de açúcares, sal e gorduras. Disponível gratuitamente dublado no YouTube. Acesse o link nos materiais complementares da nossa sala virtual. Super Size Me, a dieta do palhaço. Documentário americano que explora o efeito drástico do estilo de vida no bem-estar físico e psicológico e explora a influência corporativa da indústria de fast food, inclusive como ela encoraja a má nutrição para o seu próprio lucro. Também acesse este link nos materiais complementares da nossa sala virtual.